Olá a todos. Hoje vou fazer aqui uma breve análise aqui do Nasdaq 100, portanto, no CFD. E vou aqui mencionar aqui vários aspectos importantes a ter aqui em consideração. Portanto, aqui o Nasdaq, desde o último máximo dos 2060, como estamos aqui a ver, teve uma tendência descendente, né? Até este mínimo 1712. Por curiosidade, não chegou a fazer um mínimo inferior ao último mínimo aqui deste movimento de correção, não chegou a quebrar. Estamos a falar também de valores exatos. Eu não gosto muito de falar de valores exatos, eu já me gosto de falar mais em zonas. Portanto, podia até ter quebrado um pouco ou ter ficado um bocadinho acima, não significava a mesma coisa. Depois ele recuperou até estes valores aos 1978 aproximadamente, e depois voltou a ter o movimento de correção até então. Depois teve o mesmo comportamento do S&P, andou aqui nesta fase lateral, fazendo aqui nestes valores dos 1760 até os 1900, mais ou menos, pronto. E andou aqui nesta, como estão aqui a ver, nesta fase aqui sem definição, mais de tipo de uma tendência lateral. Bem, agora pelo menos na sessão de hoje, veio quebrar aqui uma resistência. Foi quebrada ligeiramente, portanto não foi quebrada em fecho. Aqui a resistência que é importante, aquilo dos 1903, portanto em torno desta zona, e que eu acho que os bulls estão a dominar o mercado, e acho que vão continuar a dominar o mercado nas próximas sessões. Pelo menos tudo leva-me a crer, olhando aqui para o gráfico e analisando aqui os vários indicadores. Nomeadamente, se nós analisarmos aqui este indicador, aqui o Moving, estão aqui a ver, ele deu um sinal de positivo aqui, nesta ação aqui, estão a ver, nesta ação aqui, ele deu um sinal de positivo, estão a ver aqui, portanto a linha vermelha a ficar por cima da verde e com uma tendência ascendente, portanto um claro sinal de compra, analisando por este índice. Aqui o RSI, uma tendência ascendente, um bocadinho antes de, mais ou menos aqui nesta ação, ele tem vindo aqui a subir, como estão a ver, eu tracei aqui esta linha aqui a preto, que demonstra que o RSI tem vindo a subir e está num valor normal, portanto ainda tem, como tal, ainda tem condições para continuar a subir. Analisando aqui pela primeira vez, aqui eu gosto muito de analisar aqui estas duas médias, aqui a média de 5, a castanho, estão aqui a ver, em conjunto com a média de 10 arroz, a média de 5 a quebrar a média de 10 em sentido ascendente, e com o PSAR a colocar-se positivo. Estão a ver esses dois pontos aqui, portanto estes dois sinais, pelo menos estes dois indicadores costumam dar bons sinais. Foi a primeira vez. Atenção que desde o último máximo realmente houve aqui sinais em que este aqui, o PSAR, ficou positivo. Estão aqui a ver, quando esses pontinhos estão por baixo do índice, é um sinal de positivo, mas a média de 5 ficou sempre em baixo, embora que houve realmente aqui esta quebra, mas como estão a ver aqui, esta quebra não foi confirmada, bateu e depois voltou novamente aqui para baixo, embora que a linha castanha está por cima da roxa, portanto a roxa, que é a média 10, não se confirmou, é diferente aqui. Estão a ver aqui confirma-se mesmo este sentido ascendente e realmente uma distância a distanciar-se cada vez mais da média 10. Aqui rompeu, houve aqui um rompimento, mas o PSAR estava negativo. Estão a ver aqui o PSAR negativo. E depois vem novamente quebrar aqui para baixo, e agora voltou aqui a romper, mas com o PSAR positivo. Eu acho que tivemos uma consolidação aqui dos valores mínimos, que era muito importante nesta subida, e geralmente até costuma ser assim, e pronto. E não quer dizer que isto se repete, mas geralmente existe sempre uma consolidação do mínimo, existe também determinadas dúvidas se isto é mesmo, porque quando chegamos aqui nestes níveis, coloca-se muitas questões. Será que isto vai continuar a subir? Será que isto inverteu a tendência principal? E como tal, existe esta indefinição, o que leva o índice a ter este comportamento, muitas das vezes a andar tipo lateral e sem rumo.
Agora, não quero dizer que a sessão de hoje foi importante realmente a quebra deste valor, aqui dos 1900, mas o fecho de hoje nada surpreendeu, os índices não são obrigados a fecharem a máximos, como é óbvio, fechou ligeiramente acima dessa resistência, um pouco, portanto, fechou ao mesmo nível, podemos considerar. E agora, qual as próximas resistências temos de ter aqui? Olha, primeiro já estou a ver aqui, pelo FIBO, estão a ver aqui, dá-nos logo aqui uma resistência dos 1927. Temos também a média de 50, aqui a traçada azul, é sempre uma resistência a considerar-se. Temos também aqui esta zona aqui dos 1978, será outro ponto muito importante. Portanto, eu acho que aqui será agora o segundo obstáculo a ser vencido. Se os bulls quererem comandar aqui os mercados, será o próximo obstáculo de maior importância que o Nasdaq tem pela frente. Depois, quebrado aqui os 1907, se vier a quebrar, será mesmo o último máximo dos 2060. Ainda é muito cedo para falar agora em máximos. Eu já dei a minha opinião que acho que o índice tende agora a fazer portanto, uma tendência mais lateral ascendente com grandes diferenças máximas, nomeadamente pela conjuntura que temos dos vários problemas económicos que o mundo enfrenta, e como tal leva-me a pensar que os índices tenderão a fazer este movimento. Deixa-me controlar aqui o tempo, isto tem que ser sempre controlado. Ok, já está. Aqui, agora uma coisa, aqui também é importante, aqui a média de 20 foi quebrada, como estão aqui a ver a média de 20, estão a ver, foram vários sinais positivos, nomeadamente aqueles indicadores que eu dei, deram outros indicadores, também deram um sinal positivo. Eu podia meter aqui mais outros tantos indicadores e todos eles realmente deram um sinal positivo, não deram hoje, portanto, já deram ações atrás. Mas pronto, é importante aqui também esta média, a média de 20 ser quebrada, portanto ser quebrada, e em conjunto com vários indicadores, portanto essa da média de 5, a média de 10, o PSAR, nomeadamente, e depois outros indicadores, levam-me a crer que portanto a subida é para continuar. O que os ursos, os bears têm aqui, é normal que muitos colocaram aqui, portanto colocaram aqui posições a pensar que talvez isso invertesse aqui um bocadinho. É possível que o índice aqui ainda tende aqui a atrapalhar um bocadinho as contas dos bulls, portanto isto às vezes parece que tende a ir sempre para um caminho, mas às vezes o índice contraria e nem sempre faz aquilo que nós pensamos que era o mais certo ele fazer. Portanto, ainda tem ali uma barreirinha para passar aqui nesta zona. Depois disso, portanto, aqui os ursos, portanto, vão já estar em olho aqui, eu julgo que neste valor aqui dos 1978, os 1927 também é um valor, mais um valor psicológico pelo FIBO, porque se eu analisar aqui, não encontro aqui realmente nenhuma resistência, o porquê dessa resistência, a não ser só dada por este indicador. Agora já aqui dos 1903 foi realmente aqui, estão a ver aqui, foi do penúltimo máximo, estão aqui a ver, já era uma resistência mais importante, e também aqui devido a este máximo aqui. Pronto, quer isto dizer que a tendência, portanto, de curto prazo está positiva, a tendência de médio e longo prazo sempre esteve positiva, houve aqui momentos que nunca houve nenhum momento que levasse-me a pensar que estava negativa, mas estivemos mesmo naquela zona de crítica, no Nasdaq não tanto, mas pronto, mais no S&P e noutros índices, mas o Nasdaq está um bocadinho mais folgado em termos de analisar se realmente esteve quase em bear market, pela simples análise de mínimos. Pronto, acho que por hoje está tudo. Aqui o Nasdaq já analisei. E pronto, e bons trades. Ok.